Muito bem, concurseiros da Banca Quadrix, saiu aí o edital do Conselho Regional de Psicologia, nona região, que é para o estado de Goiás, em especial lá para a cidade de Goiânia. A cidade de lotação vai ser a capital, Goiânia, tá? Uma excelente oportunidade para você que mora aí em Goiânia, os arredores aí, nos arredores de Goiânia, né, nas cidades vizinhas aí, porque nós temos vagas para nível médio e nível superior, tá? Então eu vou tentar trazer as principais informações aqui para vocês, deixando o link do edital e deixando o link com as informações e com as fontes de informação que eu busquei aqui para vocês, tá certo? Então vamos lá, Conselho Regional de Psicologia Nona Região, o edital está trazendo para a gente aqui uma vaga para ampla concorrência e 17 vagas no cadastro reserva, totalizando 25 vagas, tá? 40 horas semanais, a jornada de trabalho, né? E aqui o cargo 200 é o cargo de assistente administrativo, que é o único cargo de nível médio que eles trouxeram aqui pra gente, beleza? E aí a remuneração, né, o salário base aqui, na verdade, né, ele tá colocado aqui como R$ 2.224 mais benefícios. Eu vou falar dos benefícios aqui em seguida para vocês. Nível superior, o que nós temos aqui? Acompanha comigo. Nós temos aqui o cargo 400, que é analista administrativo, tendo aí um total de 25 vagas no mesmo esquema do nível médio, que é uma vaga na ampla concorrência, e 17 vagas aqui no cadastro reserva para a ampla. Juntamente com as outras vagas, a gente vai ter aqui 25 vagas para uma jornada aí de 40 horas semanais, cuja remuneração, cujo vencimento aqui vai estar em R$ 3.563,11, tá? Mais os benefícios. O salário de nível superior é o mesmo aqui, você pode ver, ó, todos os cargos aqui é 3.563. E nós temos também, ó, para analista financeiro, também uma vaga 17 cadastro reserva, mais as demais vagas ali 25, né? E aqui nós temos analista de fiscalização e orientação. Esse analista de fiscalização aqui, ele vai exigir a formação aí em psicologia, né? Os demais aqui basta nível superior e aqui o de nível médio basta nível médio mesmo, beleza? Então nós temos aqui 3 oportunidades para nível superior, uma oportunidade para nível médio, beleza? Olhando lá no plano de carreira, eu vou deixar aqui para vocês a tabela salarial, na verdade. O servidor aqui, né, o funcionário aqui, na verdade, ele vai ter um anuênio, né? Então a cada ano 1% ali sobre o vencimento básico, então o seu salário ele não fica estagnado, ele vai, a cada ano ele sempre tem 1% ali de recomposição. E aí nós temos ainda, lá na tabela salarial, vocês vão perceber que o nível médio, pela tabela, o vencimento ele vai chegar até mais ou menos 2.900, tá? Então sai ali de 2.200 chegando até 2.900. E é claro que aqui eu estou falando do vencimento básico, a gente tem ainda os benefícios que vão somar aqui, tá? E o nível superior, começando aqui com 3.500, ele vai chegar ali pela tabela, pela evolução da carreira, até mais ou menos uns 10.400, tá bom? Claro que essa reestruturação, pode acontecer uma reestruturação, isso pode oscilar aqui, mas foram os dados mais recentes que eu encontrei, tá bom? O que mais que nós temos? Quais são os benefícios lá para você, então, futuro funcionário aí do CRP9, tá? Conselho Regional de Psicologia da Nona Região. O que nós temos de benefícios? Bem, benefícios, nós temos um auxílio alimentação mensal, que antes era R$ 400 e no acordo coletivo que eu consegui baixar aqui para valer em 22 e 23, lá está falando que o auxílio ele vai subir de R$ 400 para R$ 1.008, tá? Esse é o auxílio alimentação. Um excelente auxílio alimentação, né? Bem bacana isso aqui, com certeza faz uma diferença ali. Então, você perceba aqui, ó, que para nível médio, por exemplo, você vai ter R$ 2.200 aqui, mais os R$ 1.000 aqui de auxílio alimentação, assim como de nível superior. Então, a gente já sabe que aqui já dá uma melhorada, né? E a gente tem um desconto ali, depois eu vou deixar para vocês darem uma olhada nesse acordo coletivo, mas ele explica em melhores detalhes como vai ser isso aqui. Na versão anterior tinha um desconto de 1%, agora parece que lá o desconto de R$ 1, uma coisa assim. Nós temos o abono natalino, que já foi R$ 400 e poucos, agora vai ser 647. Nós temos aí a questão do auxílio saúde mensal, que antes era mediante convênio, agora você vai ter um reembolso limitado a R$ 379. Então você vai lá, faz a consulta, faz o exame, eles vão reembolsar mediante a comprovação no valor aí de até 379. O que mais que nós temos aqui, pessoal? Auxílio creche, auxílio pré-escola mensal. A gente tem aí
a limitação de até 6 meses, né, da criança até 6 meses ali, no valor de R$ 388 por filho, né, nesse auxílio creche ali. E nós temos o auxílio educação mensal, que vai estar aí na casa dos R$ 453, tá? Então quem tem filho aí, idade escolar, você consegue aí um valor para ajudar a pagar ali a mensalidade, né? E na creche a mesma coisa, 300 e pouco ali na creche, na escola 453, tá bom? E o auxílio transporte, que vocês terão aqui o valor de 4 passagens por dia. Então, provavelmente ali a partir da comprovação de onde você reside, eles vão calcular ali mais ou menos qual seria a passagem daquele itinerário, daquela rota, e dali vão direcionar para você ali 4 passagens por dia referente àquele trajeto, tá? Beleza. E aí o que nós temos, pessoal? Fora isso aqui, um concurso que apareceu com um edital mais ou menos padrão da Banca Quadrix, com um pequeno detalhe que eles trouxeram ali no meio, em conhecimentos complementares, a legislação específica. Muitas vezes eles deixavam para o conhecimento específico e eles trouxeram para o conhecimento básico ali, tá bom? Então, trazendo aqui para vocês, ó, a gente tem lá as provas, né? A prova objetiva aqui vai ter lá aquele padrãozão da Banca Quadrix, que é conhecimentos básicos. A gente tem aqui conhecimentos complementares, então conhecimentos básicos 40 itens, tá? Não é de múltipla escolha, é de certo e errado, que também é um padrão tradicional da Banca Quadrix, e aquele estilo CESP e SEBRASP também. Aqui nós temos conhecimentos complementares aqui, na casa aí dos 30 itens, e a gente tem conhecimentos específicos com 50 itens. Isso até aqui para nível médio. Para nível superior, ainda aumenta aqui, nós teremos a prova discursiva e a avaliação de títulos, que vai ter caráter aqui, no caso da discursiva, caráter classificatório eliminatório, e avaliação de títulos apenas caráter classificatório, não elimina aqui se você não tiver título, se você não tiver uma pós, um mestrado, um doutorado, né? Então, vamos olhar aqui um pouco essa parte aqui, ó. Nós temos então 40 no conhecimento básico, 30 no conhecimento complementar e nós temos 50 no conhecimento específico. O que eu digo para vocês que eu tenho observado nas últimas provas, principalmente observando ali os aprovados no concurso da Banca Quadrix. Desses 40 aqui, pessoal, você precisa conquistar, no mínimo, mais que a metade deles, né? De preferência, na verdade, na casa dos 70% a 80%, tá? Então aqui, dos 40, você precisava estar aqui próximo dos 30 pontos para ter chance de aprovação nesse concurso, tá? Isso eu estou colocando com base aqui nos últimos editais, nas últimas provas aí de conselhos realizadas pela banca. Claro que de uma região para outra pode acontecer de oscilar um pouco, porque às vezes o concurso em determinada cidade pode ser mais demandado ou menos demandado, mais concorrência, menos concorrência. As notas das pessoas que fazem a prova podem ser mais baixas, dependendo do concurso. Tradicionalmente ali naquela região as notas já são um pouco mais baixas mesmo. E aqui, conhecimentos complementares, você precisa ficar aqui na casa das 20 questões no mínimo, tá? Então, de 30, você precisa acertar aqui em torno de 20. Esse acerto que eu estou dizendo, na verdade, é total de pontos, tá? Então, aqui, já descontando os seus erros, tá? Os seus acertos menos seus erros tem que te dar um saldo aqui de pelo menos 20 para você chegar competitivo, certo? E aqui, na parte de conhecimentos específicos, aqui com certeza você vai precisar superar os 30 pontos para chegar bem aqui. Então você vai ter, normalmente a galera costuma tirar realmente aqui mais que a metade, então 30, 35 pontos seria o mínimo aqui esperado de um candidato para ele chegar bem na prova, certo? Se você for observar aqui, nós temos um total de mais ou menos 120 itens, né? A prova vai dar um total de 120 itens. O que eu tenho percebido aí dos candidatos aprovados? Dos 120 itens, consequentemente 120 pontos, os candidatos, dependendo do lugar, quando é um concurso realizado em algumas capitais, né? Costuma oscilar ali de 85 a 100 pontos. É mais ou menos o que eu tenho percebido ali. De 85 a 100 pontos, normalmente é o corte dos aprovados, tá? Então, quem fica nessa faixa, normalmente costuma ser aprovado. Mas é claro que, mais uma vez, pode oscilar. Eu já vi provas, dependendo do lugar, que a nota de corte tradicionalmente ela é menor, então se tem algum lugar que a concorrência vai ser menor, alguma coisa assim, talvez isso aqui possa até cair
para casa aqui dos 70 pontos, mas o ideal é você sempre mirar ali em 70% mais ou menos da pontuação. Então o ideal é você ficar aqui nessa faixa que eu coloquei para vocês, de 85, né, a 100 pontos líquidos, somando aqui conhecimentos básicos, complementares e específicos. Isso, pessoal, é para médio e superior, tá? Isso tanto faz, para nível médio e para superior. Agora, quando a gente tem alguns cargos específicos, por exemplo, aqui o cargo de fiscal vai ser para formado aqui em psicologia. Quando o concurso exige uma formação específica, às vezes essa nota cai um pouco, porque aí é menos gente, às vezes, formado ali naquela área. Nível médio vai dar mais gente, porque aí basta ter o ensino médio. O analista que exige qualquer formação vai ter mais gente ali concorrendo, o universo de concorrência é maior. E quando você tem ali um cargo que exige uma formação específica, a nota costuma cair um pouco. Então, pode ser que para o cargo de fiscal, aqui fique mais próximo ali de 70 pontos, tá? Agora, o de nível médio e os cargos de nível superior, que exige qualquer formação, então aí a gente vai ter aqui, com certeza, algo nessa casa aqui dos 85 para cima. Os aprovados vão ficar por aqui, beleza? Então é importante você saber disso, porque quando você estiver estudando, você precisa muito nivelar, avaliar como é que você está, ir nivelando e crescendo, já calculando quantos acertos e erros você tem no seu treino, até para você avaliar como é que você está. Aqui a gente tem aquele padrão, né? Se é de certo ou errado, normalmente vai ter aqui, quando você acerta é 1 ponto, né? Quando você erra, você perde 1 ponto, aquela clássico que a gente apelida, né, de uma errada anula uma certa, né? Então quer dizer que se você acerta 10, né? Se você acerta 10 itens certos e você erra 10, o saldo disso aqui vai ser o quê? Vai ser 0, tá? Avançando aqui, o que nós temos, pessoal? Nós temos uma pontuação mínima, certo? Então aqui é o seguinte, ó, cargos de nível médio. Será aprovado na prova objetiva e eliminado, né? Será reprovado e eliminado do concurso. Quem conseguir abaixo de quanto, né? Ó, na parte de conhecimentos básicos, você precisa de pelo menos 10 pontos. Então, se você tem aqui 40 pontos, 40 questões lá, 40 itens, você precisa de pelo menos 10, tá? Pelo menos 10 pontos, então quer dizer que descontando os seus erros, você tem que fazer pelo menos 10. Vou dar um exemplo aqui. Então, se você, vamos supor, lá das 40, você acertou 25, né? Você acertou 25 e você errou, por exemplo, 10, né? Então, se você subtrai aqui, ó, a gente vai ter 15, né? A gente vai ter 15 pontos. Acertei 25, né? E errei 10. 25 menos 10, 15. Eu vou ter um saldo líquido de 15 pontos. Então, eu estou dentro aqui do mínimo exigido no conhecimento básico, que é 10 pontos, tá? Então, é descontando os seus erros, não é só olhar os seus acertos. E aqui, conhecimentos complementares, nós temos aqui 8 pontos. Então, quer dizer que aqui de 30, você vai precisar fazer pelo menos 8. Isso aqui parece ser até mais tranquilo de conseguir, né? E aí nós temos o item, o critério número C aqui, né? Letra C, aliás, que a gente tem aqui, você tem que fazer 12 pontos lá nos específicos, né? Conhecimentos específicos de 50. Então, se você pegar os acertos menos erros, você tem que ter feito ali pelo menos 12 pontos. Se você fizer um mínimo em cada um, pessoal, você pode ter certeza que você não vai conseguir passar, tá? Dificilmente o candidato vai passar se fizer um mínimo em cada um. E aqui a prova vai exigir um total, né? um acumulado ali nos 3 blocos, no básico, no complementar e no específico. Qual que é o mínimo? 34. Então, na prova como um todo, quando você pega os acertos menos os erros, você precisa fazer pelo menos 34 pontos para ser considerado um candidato classificado aí, né? E aí eles vão avaliar e vão distribuir dentro do número de vagas ali, e vão fazer as convocações, beleza? Não significa que se você, por exemplo, se você superar 34 pontos, você vai ser um candidato ali não eliminado, né? Entre aspas, aprovado, mas claro que tem que olhar a quantidade de vagas, porque se você não for eliminado, mas você ficar na posição 900, por exemplo, 150, dificilmente você será chamado, porque os conselhos regionais e até os conselhos federais, eles não costumam chamar tanta gente porque não tem tanto funcionário.
Então, é um concurso que você precisa passar dentro do número de vagas, ou então, se você ficar no cadastro reserva, você tem que ficar ali pelo menos 10 posições ali próximas, em torno de 10 posições próximas ali ao número de vagas, tá? Acima do número de vagas. Então, se tem 5 vagas, até a posição 15, há uma esperança ainda. Se você fica mais para trás, é mais difícil, a não ser que ocorra dos candidatos desistirem, os candidatos que estão na sua frente. Então não é um concurso, por exemplo, igual da área policial, que você tem um número de vagas lá e vai chamar muito mais do que o número de vagas. Então é um concurso que você tem que passar normalmente dentro do número de vagas ou muito próximo do número de vagas colocado, né, ali para você. Esse edital, por exemplo, ele está trazendo ali 17 vagas. Vamos dizer, nós vimos lá no começo, em torno de 17 vagas, né? Incluindo o cadastro reserva. Você precisa ficar ali dentro dos 17 primeiros, ou então, de repente, você ficando ali até no 20º alguma coisa, há uma esperança de repente você ser chamado, né? Que você seja chamado em algum momento. Mas eu não vou te enganar aqui, não vou te iludir de você achar que se ficar na posição 50, se você vai ter chances de ser chamado, que aí eu acho que é uma situação mais difícil, tá? É uma situação bem mais difícil. Os conselhos, eles costumam fazer concursos aí, os regionais, a cada 3 anos, 4 anos, no máximo 5 anos, então não costuma dar tempo de chamar essa galera toda, tá? A não ser que o órgão amplie bastante ali e tenha essa demanda para tanta gente assim. Só para vocês perceberem, eu estava olhando na folha de pagamento ali do CRP, eu detectei lá que nós temos em torno de 17, 18 funcionários no órgão todo, assim. Então, ali só auxiliar administrativo, assistente administrativo, vai ter 1 ou 2, né? Assistente administrativo acho que tem 2 lá. Então, percebe que é um órgão que não tem tanta gente assim, né? Eles estão realizando a prova, provavelmente estão precisando de reforçar o time ali, mas não vai reforçar com 50 pessoas de nível médio, 50 pessoas de nível superior. É mais difícil isso acontecer, tá bom? Então, seguindo aqui a nossa análise, o que nós temos aqui? Para nível superior, nós temos os requisitos aqui parecidos, né? Vai ser 10 no básico, 80 no complementar, 12 no específico e 34 na prova. E o nível superior vai ter a prova aí discursiva valendo 10 pontos de no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas, tá? Que será aplicado no mesmo dia lá da realização das provas, tá bom? Aqui ele mostra no edital até que posição eles vão avaliar ali a correção da prova, né? Até que posição que eles vão fazer a correção da objetiva, né? da discursiva. E mais para frente a gente vem aqui para entender mais ou menos outros detalhes, tá? Aqui a gente tem, depois vocês podem dar uma olhada, critério de desempate, né? Essas informações aqui sempre vão estar presentes aqui nos editais. E a gente tem também a questão do cronograma. O cronograma eu vou mostrar depois para vocês lá na frente, mais ou menos em que data que vai ser a prova. Aqui, ó, tá o cronograma bonitinho aqui, ó, na página 21. O edital saiu dia 5, né? 5 de agosto. E aí a gente tem o período de inscrição do dia 8 de agosto ao dia 8 de setembro, tá? Então tem um período bacana aí, mas não deixe de fazer a inscrição e pagar logo a sua inscrição, beleza? Aqui a gente tem a realização das provas, tá? A realização das provas está prevista aí para o dia 11/10. A gente tem mais ou menos aí uns 2 meses para estudar. É um tempo razoável. Não vou dizer para vocês que é um tempo que dá para estudar tudo. Provavelmente aqui vai exigir de vocês assim, ou que já tenha iniciado um estudo anterior, ou então que você tenha um tempo mais disponível ali, ou que de repente você priorize os assuntos mais importantes. Então isso você vai ter que tomar essa decisão, porque só você sabe ali que nível que você está mais ou menos, né? Então a gente vai ter essa situação aqui. Então dia 11/10, até falei aqui, né? Dia 11/10 é a divulgação dos locais de prova e a prova em si é no dia 16/10 e aí vai ser nível superior de manhã, nível médio à tarde, beleza? E aí a gente tem aqui o conteúdo, né? Aqui a gente tem um pré-requisito e na sequência o conteúdo. Os pré-requisitos, assistente administrativo nível médio, basta ter o diploma aí de conclusão do ensino médio. Para nível superior, perceba que para analista administrativo é graduação de nível superior, né?
em qualquer área de formação. Então você pode ser formado em qualquer, se você tiver nível superior em qualquer área, você pode fazer analista financeiro também, ó, nível superior. Aí, como eu tinha falado para vocês, o analista de fiscalização, fiscal aqui, ele sim vai ter que ser formado em psicologia e vai ter que ter o registro aí em dia, né? E aí, pessoal, vamos aqui para os conteúdos, os assuntos que caem na nossa prova. Conhecimentos básicos, vejam só, conhecimentos básicos, nós teremos aqui 4 disciplinas. Nós teremos língua portuguesa, tá? Língua portuguesa incluindo redação oficial, certo? E nós teremos aqui informática, matemática e raciocínio lógico e atualidades, tá bom? Aqui, pessoal, o que nós temos? Eu chamo a atenção de vocês que, se você não fez prova ainda da Banca Quadrix, que você já pegue algumas provas da banca e já dê uma olhada na língua portuguesa ali, da maneira como ela cobra, porque ela tem uma maneira muito particular, muito semelhante à banca CESP e Sebrasp, né? Ela prioriza bastante ali as questões de interpretação e compreensão do texto, né? E ela vem trazendo aquela pegada de reescrita, analisar a correção gramatical e sentido, termo referente, né? Essas coisas aparecem lá. E sempre ela destaca no finalzinho uns 2 a 4 itens de redação oficial, tá? Então já foca ali no manual de redação da Presidência da República para você chegar gabaritando pelo menos essa parte aqui, beleza? E aí nós temos a parte de informática com 11 tópicos aqui, tá? 11 tópicos que dos quais eu vou falar para vocês aqui quais são os mais cobrados já, beleza? Eu vou falar quais que a banca tem cobrado mais. Raciocínio lógico e matemática, que na verdade são 2 matérias, né? Eu peço para que você enxergue isso aqui como sendo 2 matérias, principalmente porque do tópico 10, 11 e 12, isso aqui é a parte de raciocínio lógico em si, né, pura, e do tópico 1 ao tópico 9 é matemática básica, matemática da sua vida, aí, do fundamental e do ensino médio, tá? Então, o que você precisa fazer aqui? Você vai estudar os tópicos 10, 11 e 12 separado dos tópicos 1 a 9. Então você precisa montar no seu cronograma de estudo só a matemática, que é do 1 ao 9, e em paralelo estudar em conjunto aí também os tópicos aqui do 10 ao 12, tá? Então não deixe de colocar dessa maneira, porque senão às vezes você vai querer seguir a ordem 1, 2, 3, 4 e não vai dar tempo de chegar lá no tópico de lógica e às vezes vai vir só isso na sua prova. Esses tópicos aqui 10, 11 e 12, que é a parte de raciocínio lógico, costuma cair muito mais para nível superior, mas você que é de nível médio tem que estar estudando porque está no seu edital, já vi provas acontecer dos caras colocarem só essa parte aqui, então você tem que estar preparado, tá? Mas costuma cair mais para nível superior. Você que é de nível superior, a minha sugestão, a minha dica é começar a estudar logo pelos tópicos 10, 11 e 12, tá? Porque são tópicos até menores e são tópicos que de repente você consegue chegar melhor do que dos tópicos de 1 a 9, que é muito assunto, muito conteúdo, você tem que treinar muito mais questões. Então eu acho que o estudo, você consegue avançar mais nesses tópicos de baixo do que nos de cima, tá bom? E atualidades, já vou falar, mas a banca, ela tem cobrado muito, recentemente, a parte de saúde, né, o pós-pandemia, os reflexos da pandemia, as principais informações sobre saúde aí, que está passando na televisão, ela já está trazendo para as provas. Então, quase sempre aí, finais de semana que ela está fazendo prova, está vindo uma questão falando de Covid-19, os impactos da Covid-19, os impactos até mesmo na economia. E a gente sabe que está aí por aí também a varíola dos macacos. Pode ser que ela resolva trazer também, porque é um tópico que está crescendo, né? Tá acendendo ali o alerta, o número de casos tem aumentado. E pode ser que apareça na prova de vocês, você não pode perder às vezes, porque costuma ser bem tranquilo. A forma como a banca traz costuma ser tranquila, mas você tem que ter acompanhado em algum momento no noticiário, ter as informações básicas sobre esses assuntos, tá? Outra coisa que ela tem cobrado muito é a parte de economia, tá? E meio ambiente. Então essas duas aqui, ó, vou colocar aqui, ó, desenvolvimento sustentável e ecologia, tá? Entenda aqui meio ambiente. Ela tem colocado muito sobre a Amazônia, o impacto da Amazônia, essas questões climáticas, pode focar aqui. E o assunto da moda também é a questão que envolve a Ucrânia e Rússia, né? A guerra ali na Ucrânia, né? Da Ucrânia contra a Rússia ali.
Isso tem vindo muito nas provas e você, pelas provas anteriores, se você pegar as 4, 5 provas recentes da banca, você por ali já vai fazer uma revisão muito grande pelas questões que eles já cobraram. Teve prova, inclusive, que eles chegaram a cobrar umas 12 questões, e aí eu recomendo você só por ali já ter uma bagagem boa, porque aí você vai conseguir direcionar o seu estudo, tá bom? Então a temática da saúde tem vindo forte, a temática aí das relações internacionais, segurança, né, tem vindo forte. E a gente já está destacando aqui para vocês ficarem atentos. E aqui nós temos, ó, isso aqui foi tudo conhecimentos básicos, ok? E aí nós teremos na sequência aqui a parte de conhecimentos complementares. Mas antes, deixa eu destacar aqui. A nossa prova, ela promete trazer aí pra gente, ó, eu estou aqui na página 24, né? A nossa prova promete trazer aí pra gente, deixa eu só abrir aqui a divisão lá dos quantitativos, ela pretende trazer 40, 30, 50, né? 40, 30, 50. Então, o que ela vai fazer? Ela vai trazer 40 questões aqui, tá, de conhecimentos básicos. Ela vai trazer 30 questões aqui de complementar, certo? E vai trazer 50 de conhecimentos específicos. Beleza, vamos lá. Aqui, pessoal, vejam só, ela está com 40 questões para dividir aqui entre 1, 2, 3, 4 matérias. Então, ela vai ter, provavelmente, ela vai fazer uma divisão quase igualitária aqui. Então é esperado mais ou menos aí 10 questões de língua portuguesa, é esperado aí mais ou menos 10 questões de informática, é esperado aqui mais ou menos 10 questões de matemática e é esperado aqui mais ou menos 10 questões de atualidades, tá? Isso pode mudar? Pode, ela pode colocar um pouquinho mais de língua portuguesa e diminuir um pouco, por exemplo, de atualidades ou diminuir um pouco ali de matemática, certo? Mas aqui ela costuma trazer de maneira mais ou menos igualitária. Agora aqui embaixo é o seguinte, conhecimentos complementares, ela trouxe a legislação do Conselho Federal de Psicologia e Conselho Regional. E aí ela vai trazer também aquele pacote clássico que ela sempre traz, que é a parte de legislação e ética na administração pública. Aqui eu já chamo sua atenção, porque aqui o custo-benefício é muito interessante, principalmente aqui, ó, que a gente já tem vários vídeos no canal falando sobre ética e ética no serviço público. Aqui tem prova que não vem, tá? Mas aí eu recomendo você estudar pelo menos a ética no serviço público por meio do decreto 1171. Fiz aqui alguns aulões já sobre ele. Então, se você tiver na dúvida de qual estudar primeiro, estuda o tópico 2, Ética no Serviço Público. E a gente tem pelo menos 2 aulões aqui de Ética e Função Pública, que também vai te dar a base necessária para você chegar nessa prova aqui e responder as questões. E aí nós temos aqui Improbidade Administrativa, 8429. Aqui é o seguinte, nós temos 8429, 9784, que é processo administrativo, LAI 12527, que é a Lei de Acesso à Informação, junto com o seu decreto, e o decreto da LINDB, tá? O que eu coloco para você que é menos prioritário? O menos prioritário aqui é o decreto da LINDB. Esse decreto você pode deixar ele por último, mais para perto da prova, porque ele é menor. Eu recomendo você fortemente aqui, né, eu recomendo que você estude Improbidade 12527 e 9784 com prioridade aí no seu estudo, e nós temos muitos vídeos aqui, playlists sobre essas leis aqui. Dê um gás bem grande nessas leis aqui, porque tá caindo muito, tá? Inclusive eu tenho aqui elas esquematizadas para quem quiser adquirir. Então você dê um gás bom aqui, certo? E dê um gás aqui, porque o decreto 1171 ele é pequenininho. Então você consegue fazer uma leitura ali pelo menos uma vez na semana e já chegar bem. E vai te dar uma base muito boa para responder as questões de ética, certo? As questões de ética no serviço público. Aí a parte da ética e função pública, aqui eles vão cobrar muito aquela parte de conceito de ética e moral, a diferença entre ética e moral, valores, princípios, essas coisas assim, tá? E aí essa parte ela é uma parte um pouquinho maior. Então aqui pode ser que você consiga até deixar mais para o final. Você pode priorizar esses aqui que eu estou grifando e deixar mais para o final ética e função pública, tá? E aí você pega essa parte mais teórica depois, porque ela é uma parte mais decoreba. E aqui não, já é uma parte mais objetiva, já é direto na lei, a banca copia e cola, a chance de acerto que você vai ter é muito maior, na minha opinião, certo? Então, se você fosse estudar aqui
Se eu fosse estudar conhecimentos complementares, eu preciso dividir o meu estudo em conhecimentos complementares 1 e 2, tá? Então eu tenho que estudar isso aqui junto com alguma coisa daqui de cima da legislação específica. Por exemplo, eu vou estudar nessa semana, né? O dia que eu estudar 8429, eu vou estudar a lei 4119. Então é uma sugestão. O dia que estudar um dali, estudo um de cá. Aí no outro dia, quando eu for estudar aqui a parte, por exemplo, da Lei 5766, que é a lei que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais, muito importante por sinal, eu vou lá e estudo a 9784 junto. Então é uma dica que eu já estou dando. Então, vamos exemplo, segunda-feira eu estudo 4119 e estudo também 8429. Aí na terça-feira eu estudo 5766 e estudo 9784. Aí você vai fazendo com as outras também. Você vai estudando aqui. Você estuda aqui, por exemplo, colocar aqui a lei de acesso à informação, 12.527, e vai e pega uma outra lei importante aqui e coloca no seu estudo junto, né? Por exemplo, uma lei importante que nós temos aqui, ó, dispõe sobre a profissão de psicólogo. Ó. Essa lei aqui, ó, o decreto, né, da lei 4119, você pode até estudar em conjunto, né? Esse decreto aqui, já que ele regulamenta aquela lei lá de cima, você pode até estudar ele em conjunto. Então vamos pegar uma outra aqui, ó. A gente tem, por exemplo, o regimento interno. O regimento interno normalmente é muito importante. Então eu vou estudar o regimento interno, por exemplo, junto com a lei de acesso à informação. Então veja que aqui você vai cobrindo os dois pedaços da matéria e aí você vai avançando no estudo, tá? E aí você consegue cobrir essa parte toda. Veja que são 30 questões dessa parte. Então o que a gente pode esperar por aqui? A gente pode esperar, de repente, pelo menos umas 15 aqui de ética e legislação, talvez 20, vamos supor umas 15 e umas 15 lá de cima, tá? Que eu já destaco para vocês. Certeza que uma dessas questões vai ser sobre o regimento, tá? O regimento interno é super importante e a lei da carreira é uma coisa também super importante. Então aqui não pode ficar de fora. As resoluções você vai pegando em paralelo, mas a legislação da carreira, a legislação dos conselhos e a legislação do psicólogo, juntamente com o regimento interno, são as três coisas mais importantes que você vai ter aqui para estudar. Então são essas aqui que eu estou destacando para vocês, tá? São essas aqui que eu estou destacando. E o decreto também, tá? O decreto aí da Lei 5766, porque às vezes ele vai ter um detalhamento maior, né, das informações. Então esses que eu grifei aqui já pode cair para dentro, porque isso aqui é questão de prova sua, certeza. Certeza que eles vão trazer as questões de prova ali, beleza? E aí, pessoal, é o seguinte, nós temos 50 questões aqui de nível superior. Eu vou dar ênfase aqui mais ao cargo de nível médio, porque é o mais demandado por vocês aqui. Então, nível médio, nós temos aqui o assistente administrativo, que nós temos aqui noções de direito administrativo, tá? Noções de direito administrativo, eu já digo para vocês alguns pontos que de repente você deve ficar de olho, tá? A parte de poderes administrativos é uma parte muito demandada em prova. Essa parte de organização administrativa aqui, administração direta e indireta, é bastante demandada. Agentes públicos também. Então, assim, ó, esse tópico 2, esse tópico 4, esse tópico 3, 2, 3 e 4, eles são tópicos importantíssimos aí para vocês. E tem um outro tópico aí que eu já chamo a atenção também, que é a da responsabilidade civil, tá? Responsabilidade civil do Estado. Em algumas provas recentes eles até colocaram a parte de controle, mas a parte de responsabilidade civil ela é uma parte mais curta, é uma parte que de repente você consegue matar rapidão e depois passar para as outras partes. E a nova lei de licitações, né? A nova lei de licitações é leitura obrigatória aí para os concurseiros. E aqui, muito cuidado, aqui você tem que observar as questões recentes, eles estão cobrando ainda algumas coisas mais assim, quais as mudanças, se pode usar essa lei e a lei antiga ainda, se elas estão valendo ainda, ou as principais mudanças que nós tivemos nas modalidades de licitação. Então tudo isso a gente tem que estar antenado aqui, tá? Então essa aqui é uma parte maior, eu recomendo você assistir um aulão aí só sobre essa parte aqui, que vai de repente te dar uma noção geral melhor e depois você aprofunda nas questões, beleza? Então esses tópicos aqui são tópicos importantíssimos. Não significa que você não vai estudar os outros, mas se você for estudar, já comece aqui por esses.
A parte de noções de administração pública. Essa parte aqui, pessoal, é basicamente administração geral mesmo. Tipos de estrutura organizacional e departamentalização. Eles vão cobrar principalmente, pessoal, departamentalização, né? Ou a estrutura organizacional, funcional, matricial, né? Então, aquela ideia básica ali da estrutura organizacional, eles vão trazer lá na prova de vocês. Processo organizacional, a noção básica de planejamento, direção, comando, controle e avaliação. Isso aqui é quase toda a matéria de administração. Eu recomendo você entender principalmente as fases aí, né? Quais as diferenças do processo de planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação, certo? E as principais ferramentas aqui. Gestão de processos costuma sempre ter questão. Gestão da qualidade e de projetos também. Gestão da qualidade, você precisa principalmente entender quais são os principais gurus e as eras da qualidade e as ferramentas da qualidade. Ciclo PDCA, diagrama espinha de peixe, Ishikawa e por aí vai, certo? E a gente tem, na sequência, né, essas questões aqui de comportamento organizacional, que é a relação indivíduo e organização, que aí está contemplada aqui motivação e liderança. Liderança sempre tem uma questão. Aqui você precisa estudar quais são os tipos de liderança, autocrática, democrática e as outras que complementam essa parte aqui. Então, o conceito de liderança, quais são os pré-requisitos de um líder, quais tipos de liderança e os pontos positivos e negativos. A motivação, eu preciso saber as teorias ali, né? Os tipos de motivação, as principais teorias de motivação. Então, tem a teoria XY, Herzberg, tem a teoria lá do Maslow, a pirâmide de Maslow, as principais ali, a banca gosta de trazer, né? E aqui entra na administração de materiais, na parte de classificação de materiais, a parte de estoque, a banca costuma gostar bastante, né? A parte aqui, ultimamente, tem caído bastante questão de recebimento e armazenagem, que envolve ali o almoxarifado. E a arquivologia, a gente tem aqui a parte de arquivo corrente intermediário, protocolo, são duas coisas importantíssimas. E a gente também precisa dominar bem a parte aqui, ó, das tipologias documentais, né? Os tipos de documento e tal, as principais tipologias documentais aqui, beleza? Eu acho que são os principais aqui. Arquivo corrente intermediário, protocolo e tipologias documentais e suportes físicos. Eu acho que são tópicos importantes. Mas eu acho que isso aqui vai te dar uma base muito grande, né? Olha aqui, vamos separar aqui arquivo permanente também, porque tem o corrente, intermediário e permanente, isso dá para estudar até junto. E aí você pega protocolo. Pelo menos isso você precisa levar para a prova, tá? O que mais? Qualidade no atendimento ao público. Normalmente as questões vão perguntar assim, no atendimento ao público, o servidor ele tem que ter tal postura, ele não pode fazer isso, ele pode fazer aquilo. Pela nossa noção do dia a dia, a gente até consegue matar muitas questões desse tópico aqui. Então é um tópico tranquilo de resolver. Eu daria ênfase principalmente à parte de arquivologia e a parte de administração de materiais, né, e noções de administração pública, porque são os tópicos principais. Acho que são os três principais aqui. E aí dentro de administração, como eu falei para vocês, essa parte de departamentalização, a parte de gestão da qualidade, gestão de projetos, gestão de processos, eu acho que são pontos importantes que a banca gosta. Lá na gestão da qualidade, gestão da qualidade não, em arquivologia eu já falei para vocês, alguns que são importantes, que são os que eu grifei, né? E a parte de classificação de materiais, eu grifaria aqui a parte de classificação também, os tipos de classificação, gestão de estoque, né? Acho que são os principais aqui, e recebimento e armazenagem, acho que são os principais que nós temos aqui, beleza? E aí a banca trouxe a parte de resoluções, então ela traz mais resoluções aqui para vocês, né? Então significa que provavelmente nós teremos questões dessa parte aqui também, então a gente consegue até dividir isso aqui em dois grandes blocos, né? O bloco da parte aqui dos conteúdos de administração e o bloco da parte de conhecimentos específicos de fato mesmo, que envolvendo legislação aqui embaixo. E aí, claro, você precisa, todas aquelas legislações que você percebe que vai estar relacionado ali ao conselho mais diretamente ali, a atuação do conselho, você vai ter que cair em cima, né? Cair para cima com vontade mesmo. Então aqui, ó, essa resolução número 3, ó, que institui a consolidação das resoluções dos conselhos de psicologia, veja que ela vai estar relacionada ali ao cargo, ao órgão em si,
Então, é uma legislação que a gente vai ter que ficar antenada. Como eles colocaram aqui a resolução número 3, a 13, que regulamenta e define os procedimentos a serem adotados no sistema de conselhos, e colocaram aqui a 16 e a 2, então significa que nós temos umas 4 aqui. Então, aqui, de repente, você consegue quebrar e estudar bem naquele mesmo esquema, intercalando. Você vai estudar uma resolução daqui com um tópico lá de cima de administração. Vai estudar a segunda resolução com um tópico lá de cima de administração. Vai pegar a terceira aqui com um tópico de cima. Vai pegar a quarta com um tópico de cima. Então, essa é a minha dica aqui no estudo, que eu dou para vocês aqui. Sempre conjugar ali, e fazer esse estudo dessa maneira, porque você consegue carregar bem o seu edital. Se você for na ordem, estudar tudo que está no tópico 1, depois tudo que está no 2, você não consegue chegar aqui embaixo e às vezes a prova pode trazer mais questões de baixo, beleza? Então as dicas que eu dei, o mesmo vale aqui para baixo, para nível superior. Normalmente a demanda costuma ser maior aí para nível médio, né? Então eu tentei trazer para vocês aqui as minhas impressões e os pontos mais importantes a respeito desse edital. O vídeo ficou longo aqui, mas a ideia é trazer já não só a análise do edital, mas dicas de estudo para vocês aí do que priorizar. E no mais, eu desejo boa sorte para vocês. Aqui no canal nós temos muitas questões aí resolvidas da nossa banca que vai servir para você nessa prova. Eu convido você a conhecer a playlist que eu vou deixar nos links aqui embaixo, beleza? Valeu, valeu, até mais!